Jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. Дело вперед против врага! За нами будет победа! Власть помещиков и капиталистов, сломленная в России, будет побеждена во всем мире. A necessidade histórica do Partido Comunista Revolucionário do Proletariado. É assim que Edival Nunes Cajá intitula a introdução do livro, que é um compilado de textos escolhidos e organizados por ele, chamado Princípios de Organização do Partido Marxista-Leninista. Esse livro foi lançado em 2020 pelas edições Manuel Lisboa, e é a leitura do texto de introdução que apresentaremos no episódio de hoje. Logo na abertura, Cajá inicia com um poema de Bertolt Brecht, um grande dramaturgo e poeta comunista alemão. Mas quem é o partido? Ele fica sentado em uma casa com telefones? Seus pensamentos são secretos? Suas decisões desconhecidas? Quem é ele? Nós somos ele. Você, eu, vocês, nós todos. Ele veste sua roupa, camarada, e pensa com a sua cabeça. Onde moro é a casa dele, e quando você é atacado, ele luta. Mostre-nos o caminho que devemos seguir, e nós o seguiremos como você. Mas não siga sem nós o caminho correto. Ele é, sem nós, o mais errado. Não se afaste de nós. Podemos errar e você pode ter razão, portanto, não se afaste de nós. Que caminho curto é melhor que o longo, ninguém nega. Mas quando alguém conhece e não é capaz de mostrá-lo a nós, de que nos serve sua sabedoria, seja sábio conosco, não se afaste de nós. O proletariado só pode atuar como classe constituindo-se em um partido político distinto, em oposição a todos os velhos partidos constituídos pelas classes possuidoras. Essa constituição do proletariado em partido político é indispensável para assegurar o triunfo da revolução social e do seu objetivo supremo, a abolição das classes. Assim, afirmou Karl Marx nos Estatutos da Primeira Internacional, em 1864. O primeiro partido revolucionário do proletariado, enquanto um partido comunista, centralizado e democrático, com um programa que defende os direitos da classe trabalhadora, a insurreição para derrubar a ditadura da burguesia, pondo fim à propriedade privada dos meios de produção e iniciando a construção da nova sociedade comunista, surgiu em junho de 1847 em Londres. Karl Marx, nascido em 1818 e falecido em 1883, e Friedrich Engels, nascido em 1820 e falecido em 1895, desde 1844, quando elaboraram as bases científicas da doutrina comunista expostas em suas obras A Sagrada Família e a Ideologia Alemã, decidiram trabalhar juntos pela construção do Partido Comunista Revolucionário da classe operária e pelo desenvolvimento da nova teoria revolucionária para dar sustentação científica ao partido e à revolução socialista do proletariado. Iniciara-se o mais formidável trabalho de agitação e propaganda revolucionária daquele século na Alemanha, França, Bélgica e Inglaterra. No início de 1844, Marx e Engels aprofundavam suas relações políticas com várias organizações operárias socialistas clandestinas em Paris, quando a polícia política do governo da França invade a casa de Marx, o prende e o expulsa do país. Enquanto Engels segue o trabalho de organização entre os operários na França, Marx, com uma filha pequena e sua companheira Jenny, desembarcam em Bruxelas. Na capital da Bélgica,
retoma o trabalho teórico e de organização do partido entre inúmeras lideranças operárias alemãs que lá se encontravam, algumas por conta da imigração e outras tantas pela implacável perseguição política do governo alemão. Logo, Engels vai se encontrar com Marx em Bruxelas para o planejamento do trabalho teórico e de organização do partido. Fundaram o Comitê de Correspondência Comunista para animar o movimento operário e socialista em vários países do mundo, inclusive nos Estados Unidos. Marx e Engels participam do Congresso dos Operários Alemães na Bélgica e da fundação da Associação Democrática dos Operários Alemães naquele país, da qual Marx foi eleito vice-presidente. Engels retorna à França e Marx seguirá com seu promissor trabalho na Bélgica até 1848, quando o governo daquele país decide prendê-lo e expulsá-lo. Aqueles dois sábios dirigentes do movimento operário internacional, inteiramente dedicados à construção do Partido Comunista e da sua teoria revolucionária, aceitaram no início de 1847 convite para ingressar na Liga dos Justos, mesmo tendo sérias divergências com seus dirigentes. Marx e Engels perceberam a possibilidade de transformar aquela que era a maior organização proletária, secreta e conspirativa de Londres em um partido político de propaganda do socialismo científico e da Revolução Comunista. Uma vez integrados à organização, conseguiram convencer os principais dirigentes a mudar o nome de Liga dos Justos para Liga Internacional dos Comunistas, e ainda a palavra de ordem central de todos os homens são irmãos para proletários de todos os países, univos. Provocaram também a reestruturação organizativa e estatutária da Liga e a convocação do seu primeiro congresso. Marx não pôde comparecer a esse congresso em Londres em junho de 1847. Permaneceu em Bruxelas, onde estava exilado. Coube a Engels, com a sua notável capacidade teórica e prática, o trabalho de coesão e direção política do Congresso, que deu origem ao primeiro Partido Comunista da classe operária, com o nome de Liga Internacional dos Comunistas. Depois de minuciosas conversas com delegações de vários países, Engels retorna para a França, onde retomou o seu trabalho de organização e assistência às comunas e círculos dirigentes da Liga, e seu trabalho teórico conjunto com Marx, possibilitando a conclusão de A Ideologia Alemã, que, somada à Sagrada Família, também escrito conjuntamente, são as obras que dão as sólidas bases filosóficas do comunismo científico. O segundo congresso da Liga dos Comunistas foi convocado também para Londres, do dia 29 de novembro ao dia 8 de dezembro de 1847. Foram 10 dias de profundas discussões acerca da construção do partido e da Revolução Socialista, com a extraordinária contribuição de Marx na definição da teoria e da prática da Revolução, seu programa, estatuto, sua ideologia e organização. Observemos, através de um trecho do Estatuto da Associação Internacional dos Trabalhadores, a AIT, a profundidade e atualidade dos documentos daquele congresso. A Liga dos Comunistas tem por finalidade a derrocada da burguesia, o domínio do proletariado, a supressão da velha sociedade burguesa baseada nos antagonismos de classe e a criação de uma nova sociedade, sem classes e sem propriedade privada. No final daquele congresso, Marx e Engels foram eleitos por unanimidade para a honrosa tarefa de formulação do novo estatuto, programa e manifesto do partido, que foi entregue em janeiro e publicado em fevereiro de 1848, com o nome de Manifesto do Partido Comunista. Ambos concluíram esta monumental obra em Bruxelas.
No ano seguinte, o partido já passava pelo batismo de fogo da luta armada, na Revolução Europeia de 1848, para defender os interesses de classe do proletariado, destacadamente na Alemanha, França e Bélgica. As terríveis perseguições políticas, com prisões e processos, como o de Colônia na Alemanha em 1852, levaram Marx, Engels e demais dirigentes a encerrarem as atividades da Liga. Também consideraram que aquele tipo de partido político já estava superado enquanto ferramenta para a vitória da Revolução Proletária. Era preciso dar um passo à frente, em termos de organização do Partido Comunista do Proletariado em cada país capitalista, conforme sintetizou Engels mais tarde em carta a militantes operários dos Estados Unidos, em 29 de novembro de 1886. Em um país onde o proletariado acaba de se pôr em movimento, o primeiro grande passo a ser dado é sempre o da constituição dos trabalhadores em um partido político independente, seja lá como for, desde que se trate de um partido operário, distinto dos demais partidos. Que o primeiro programa desse partido seja confuso e dos mais incompletos, eis um inconveniente inevitável, porém passageiro. Os trabalhadores devem ter tempo de desenvolver-se, e é o que farão desde que tenham um movimento próprio, no qual serão empurrados para frente por seus próprios erros, aprendendo com eles. A formação revolucionária de Marx e Engels. Foi sob o clima de tempestade social pré-revolucionária na Europa que Marx e Engels consolidaram suas convicções em Paris, em 1844 até 1845, por meio de seus rigorosos estudos, pesquisas e debates sobre a anatomia da sociedade capitalista, tendo como ponto de partida os países com as forças produtivas mais desenvolvidas da Europa, a Inglaterra e sua economia política, a Alemanha e sua filosofia e a França e sua sociologia. Aqueles dois jovens revolucionários, de 26 e 24 anos de idade, tomados de amor revolucionário, apego à busca da verdade e paixão pela ciência, expuseram a descoberta das leis que regem o desenvolvimento da natureza da sociedade por meio da construção de um rigoroso método dialético e da formulação da concepção materialista da história. Com isso, acabaram de formar uma coerente doutrina científica revolucionária, capaz de ajudar o proletariado a transformar o mundo, a pôr fim ao reinado da burguesia, da escravidão assalariada e, com isso, suas terríveis consequências. A monstruosa exploração da classe trabalhadora, a miséria e as doenças endêmicas que tiram a vida de milhões de crianças e trabalhadores precocemente. Marx, ao descobrir a lei da mais-valia, desvendou todo o mistério e o misticismo que há séculos encobrem a causa da absurda desigualdade social, da pobreza e da miséria das massas trabalhadoras. Ficou comprovado que a condenação das massas trabalhadoras à indigência, de geração em geração, não é por falta de sorte, nem das bênçãos de Deus, mas sim porque, para enriquecer e continuar acumulando suas riquezas, uma minoria expropriou as terras dos nossos antepassados e seguiu se apropriando de toda a riqueza produzida pelos trabalhadores, tornando-se assim, ilegitimamente, a dona dos meios de produção, das fábricas, das usinas, do agronegócio, do comércio, dos transportes e dos bancos. Marx descobriu com precisão o papel histórico do proletariado no processo de emancipação da humanidade e da dominação do capital, por meio da Revolução Proletária Socialista, libertando-se a si mesmo e a toda a humanidade da exploração e da opressão do sistema capitalista. O proletariado é a única classe da sociedade moderna que, sendo produtora de todas as mercadorias e serviços indispensáveis à vida, não é dona de nenhum meio de produção social. Por isso, na Revolução Socialista, é a única classe revolucionária de forma consequente, até o fim do processo emancipatório, pois não tem absolutamente nada a perder com essa radical transformação. Ao contrário, tem o mundo inteiro a ganhar, como explicam Marx e Engels no Manifesto do Partido Comunista, em 1848. É nesta perspectiva que é fundada a primeira internacional, a Associação Internacional dos Trabalhadores, AIT, em setembro de 1864, em Londres. A construção do Partido Comunista Revolucionário como Estado maior da classe do proletariado foi considerada por Marx e Engels a questão teórica e prática central para o triunfo da Revolução Socialista. Foi efetivamente
a questão que mais tempo e energia consumiu de suas vidas. Não apenas a construção do partido, mas também a elaboração de sua estratégia e tática revolucionárias. Invocamos a paciência e a atenção do nosso leitor para nos acompanhar nessa longa citação de Marx e Engels, que mantém grande contemporaneidade no que diz respeito à formulação da tática do Partido Revolucionário do Proletariado, que é, na verdade, a mensagem do Comitê Central à Liga dos Comunistas em 1850. 1. A atitude do Partido Operário Revolucionário em face da democracia pequeno-burguesa é a seguinte: marchar com ela na luta pela derrubada daquela fração burguesa cuja derrota é desejada pelo Partido Operário. Marchar contra ela em todos os casos em que a democracia pequeno-burguesa queira consolidar a sua posição em proveito próprio. Longe de desejar a transformação revolucionária de toda a sociedade em benefício dos proletários revolucionários, a pequena burguesia democrata tende a uma mudança na ordem social que possa tornar a sua vida, na sociedade atual, mais cômoda e confortável. No que toca aos operários, continua indubitável que devem continuar sendo operários assalariados. Os pequenos burgueses democratas apenas desejam que eles tenham salários mais altos e uma existência mais garantida, e esperam alcançar isso facilitando, por um lado, trabalho aos operários através do Estado, e por outro, com medidas de beneficências. Numa palavra, confiam em corromper os operários com esmolas mais ou menos veladas e debilitar sua força revolucionária por meio da melhoria temporária da sua situação. Para nós, não se trata de reformar a propriedade privada, mas de aboli-la. Não se trata de atenuar os antagonismos de classe, mas de abolir as classes. Não se trata de melhorar a sociedade existente, mas de estabelecer uma nova. No momento presente, quando a pequena burguesia é oprimida por toda parte, exorta em geral o proletariado à união e à reconciliação. Estende-lhe a mão e procura criar um grande partido de oposição, que abranja todas as tendências do Partido Democrata. Isto é, procura arrastar o proletariado a uma organização partidária onde hão de predominar as frases social-democratas, de tipo geral, atrás das quais se ocultarão os interesses particulares da democracia pequeno-burguesa. Semelhante união seria feita em benefício exclusivo da pequena burguesia democrata e em prejuízo indubitável do proletariado. Tal união deve ser, portanto, resolutamente rejeitada. Os operários, e sobretudo a Liga, devem procurar estabelecer junto aos democratas oficiais uma organização do Partido Operário, ao mesmo tempo legal e clandestino, e fazer de cada comunidade o centro e núcleo de sociedades operárias, nas quais a atitude e os interesses do proletariado possam ser discutidos independentemente das influências burguesas. Para lutar contra o inimigo comum, não se precisa de nenhuma união especial. Uma vez que é necessário lutar diretamente contra tal inimigo, os interesses de ambos os partidos coincidem no momento e essa união, como vem ocorrendo até agora, surgirá no futuro por si mesma e momentaneamente. Nessa, como nas anteriores, a massa pequeno-burguesa manterá uma atitude de expectativa, de irresolução e inatividade por tanto tempo quanto seja possível, com o propósito de, ao utilizá-la em benefício próprio, convidar os operários a que permaneçam tranquilos e retornem ao trabalho, evitando os chamados excessos e despojando o proletariado dos frutos da vitória. Não depende dos trabalhadores impedir que a pequena burguesia democrata proceda desse modo, mas está ao seu alcance dificultar aos democratas burgueses a possibilidade de se imporem ao proletariado pela força das armas e ditar-lhes condições sob as quais o domínio burguês leve, desde o princípio, o germe de sua queda, facilitando consideravelmente sua ulterior substituição pelo poder do proletariado. Durante a luta e depois dela, os operários devem aproveitar todas as oportunidades para apresentar as suas próprias exigências ao lado das exigências dos democratas burgueses. Ao lado dos novos governos oficiais, os operários deverão constituir imediatamente comitês ou conselhos municipais, seja na forma de clubes operários ou de comitês operários, de tal modo que os governos democrático-burgueses não só percam imediatamente o apoio dos operários, mas também se vejam desde os primeiros momentos fiscalizados e ameaçados por autoridades atrás das quais se encontre a massa inteira dos operários.
Numa palavra, desde o primeiro instante da vitória, é preciso despertar a desconfiança não mais contra o partido reacionário derrotado, mas contra o antigo aliado, contra o partido que queira explorar a vitória comum no seu exclusivo benefício. 2. Ao lado dos candidatos burgueses democráticos, figuram em toda parte candidatos operários, escolhidos na medida do possível entre os membros da Liga, e que para o seu triunfo se põe em jogo todos os meios disponíveis. Mesmo que não exista esperança alguma de triunfo, os operários devem apresentar candidatos próprios para conservar a independência, fazer uma avaliação de forças e demonstrar abertamente a todo mundo sua posição revolucionária e os pontos de vista do partido. Ao mesmo tempo, os operários não devem deixar-se enganar pelas alegações dos democratas de que, por exemplo, tal atitude divide o Partido Democrático e facilita o triunfo da reação. Todas essas alegações não perseguem senão o fim de iludir o proletariado. Depois de 9 anos de memoráveis lutas e vitórias, a Primeira Internacional, AIT, por intermédio de seu Conselho Geral, comunica o fim de sua existência e suas atividades formais em 1876, em Nova York, sem, no entanto, cessar sua enorme influência sobre as lideranças do movimento operário e comunista de todos os países por meio de seu legado histórico. Engels constatou o peso desse legado na avaliação que fez da gloriosa existência da Primeira Internacional, citada no prefácio da edição do Manifesto do Partido Comunista de 1º de maio de 1890. É certo que a Primeira Internacional não viveu mais do que 9 anos, mas fundou a aliança eterna dos proletários de todos os países. Continua sempre viva e está mais vigorosa do que nunca. Aquele difícil momento exigia novos estudos e análises da economia política e do sistema capitalista para reafirmar a perspectiva da luta revolucionária e a nova tática, o caminho a seguir. Dessa exigência histórica, resultou o primeiro volume de O Capital, que foi apresentado em setembro de 1867 na Alemanha e em seguida na Inglaterra, e o 18 de Brumário, de Luiz Bonaparte, em junho de 1869. Para compreender o gigantesco trabalho militante teórico de Marx e Engels nesse período, devemos estudar atentamente o Manifesto do Partido Comunista, Mensagem do Comitê Central à Liga dos Comunistas, Manifesto Inaugural da Associação Internacional dos Trabalhadores, Estatuto da Associação Internacional dos Trabalhadores, O Capital, volume 1 e o 18 de Brumário. A reorganização da Internacional, ou seja, a Segunda Internacional, em 14 de julho de 1885 em Paris, deve-se ao empenho e à dedicação sem limites de Engels e Paul Lafargue, entre outros. Essa organização cumpriu um importante papel de retomar o trabalho de construção e centralização dos partidos socialistas e operários em vários países de diferentes continentes. Porém, bem depois da morte de Engels, entre 1912 e 1913, a Segunda Internacional foi arrastada à falência pela traição revisionista do renegado Karl Kautsky, nas turbulências da véspera da Primeira Guerra Imperialista Mundial, que durou de 1914 até 1918. A retomada da Internacional Comunista, ou seja, a Terceira Internacional, só aconteceu após o triunfo da Revolução Bolchevique de outubro de 1917, fundada no Congresso de março de 1919, com a delegação de 34 partidos comunistas revolucionários presentes na cidade de Moscou, sob a liderança dos bolcheviques, principalmente de Lenin. Lenin e a formação do marxismo-leninismo. Vladimir Ilyich Ulyanov Lenin, nascido em 1870, foi um prodigioso revolucionário russo que, desde sua adolescência, se dedicou a estudar e a pôr em prática a doutrina marxista, sempre defendendo a pureza dos seus princípios e combatendo veementemente os desvios oportunistas de direita e de esquerda. Lenin selou seu compromisso ideológico e de vida com a causa da libertação da classe do proletariado, baseado no exemplo de dedicação revolucionária de seu irmão mais velho, Alexandre Ulyanov, assassinado pelo czar, e dos mestres da classe operária internacional, Marx e Engels, e suas imortais obras revolucionárias. Até hoje, ninguém enriqueceu e desenvolveu tanto a teoria marxista de forma criadora e revolucionária quanto Lenin. As formulações sobre o Partido Revolucionário da Classe Operária
não teria um extraordinário arsenal teórico que tem se não fosse a valiosíssima contribuição teórica e prática aportada por Lenin. O novo estágio de desenvolvimento da sociedade capitalista, em sua fase imperialista, na qual Marx e Engels não viveram, exigiu dos comunistas revolucionários do início do século XX a gigantesca tarefa de realizar um novo estudo, uma nova análise da realidade concreta da sociedade capitalista imperialista para desenvolver a estratégia e a tática da revolução proletária e do seu partido. Foi Lenin quem esteve à altura desse colossal desafio. Ele conseguiu transformar o vasto Império Russo sob o comando do mais feroz Estado policial czarista, no laboratório revolucionário comprobatório das descobertas científicas de Marx e Engels, cujos resultados se apresentaram ao mundo com a vitória da Revolução de Outubro de 1917 na Rússia e a Constituição da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em dezembro de 1922. A sua contribuição teórica sobre o imperialismo e sobre a revolução social do proletariado na época imperialista, sobre o papel do Estado, da guerra, do partido de novo tipo da classe operária e sua contribuição para a reconstrução da Terceira Internacional Comunista foi de tamanha magnitude que seu nome ficou associado ao nome de Marx para sempre. Desde sua morte, no dia 21 de janeiro de 1924, a doutrina científica da Revolução Comunista, fundada por Marx e Engels, passou a ser denominada de doutrina marxista-leninista. A contribuição mais elevada de Lenin ao desenvolvimento da formulação do partido, criado por Marx e Engels, acontece no decorrer da preparação e realização do segundo Congresso do Partido Operário Social Democrata da Rússia, entre junho e agosto de 1903, quando o partido, inevitavelmente, divide-se em bolcheviques, que seriam os revolucionários, a maioria, e mencheviques, que eram os oportunistas, em minoria, depurando-se na luta política e ideológica pela definição do caráter proletário do partido e da Revolução Socialista Russa. O bolchevismo se desenvolveu combatendo o Estado policial czarista, o capitalismo, e na dura luta interna contra o oportunismo, a política de conciliação de classe e o economismo, defendendo a coesão do partido com base nas decisões aprovadas naquele histórico congresso. Assim, surgiu o bolchevismo, não apenas como uma tendência, uma corrente de pensamento político, mas sim como definição do caráter do partido político de novo tipo, do proletariado. O bolchevismo descobriu, no decorrer de sua prática revolucionária contra a violência do Estado, que para vencer a burguesia, o partido necessita de uma incondicional centralização democrática e da mais rigorosa disciplina proletária consciente e igual para todos os militantes, com um método de trabalho revolucionário profissional, envolvendo o conjunto de seus quadros e milhares de militantes no trabalho de organização do partido e das massas proletárias nos seus locais de trabalho, moradia e de estudo. Todo o trabalho se desenvolve de forma compartimentada, com profundo respeito às normas internas de segurança, à hierarquia e rigorosa articulação entre o trabalho legal e ilegal, clandestino e aberto, pacífico e não pacífico, a depender da conjuntura política, de lugar e de tempo. É um trabalho que deve fincar as suas raízes em todas as camadas da população trabalhadora, explorada e oprimida da cidade e do campo, inclusive nas forças armadas, principalmente entre os praças, soldados, cabos, sargentos e suboficiais. Com o ardor da paixão revolucionária dos bolcheviques e o espírito prático próprio dos revolucionários, com uma militância completamente abnegada, apegada à verdade e à moral comunista, que o Partido Bolchevique Russo foi capaz de derrotar a polícia política e o exército mercenário da burguesia e dos latifundiários, tanto nas câmaras de tortura como nas barricadas e nas lutas de rua. Esse partido de novo tipo foi decisivo para a vitória da Revolução Proletária na Rússia, em outubro de 1917. O bolchevismo, por seu caráter orgânico e ideológico arrojado, impulsionador da centralização, da democracia interna, da férrea disciplina na coesão das fileiras do partido,
adquiriu significação histórica universal. Também o proletariado revolucionário do Brasil, assimilando a experiência internacional da classe operária, vencerá a burguesia e seu exército mercenário, com seu Partido Comunista Revolucionário temperado através das lutas de classes, como fez o partido de Lenin, Stalin, Sverdlov e Félix Dzerzhinsky. Eles derrotaram o inimigo de classe porque fundiram numa só coisa a teoria e a prática, intenção e gesto, porque eles se submetiam ao critério da prática como o caminho seguro, objetivo para se chegar à verdade. Aqueles militantes bolcheviques vivenciaram o centralismo democrático como princípio diretor e método de construção coletiva da direção, da tática política, do programa, da crítica e da autocrítica para todos os membros e órgãos do partido. Organizados de maneira unitária, foram capazes de superar todas as derrotas, pois quando na luta tomba um camarada, ele não morre. Seguindo presente na luta pela revolução, pelo resgate da memória histórica, da experiência e exemplo dos novos heróis e heroínas do partido e da revolução proletária. Por último, os camaradas bolcheviques nos ensinaram, com sua própria prática revolucionária, a necessidade da preparação do partido e de seus militantes no sentido de garantir a defesa do próprio partido e da revolução, dos covardes ataques da repressão política dos capitalistas e seus agentes fascistas, se preciso, com a própria vida. Está claro que, para a vitória da revolução, o partido necessita forjar, indispensavelmente, uma inquebrável disciplina, pela força moral da consciência revolucionária, da formação política e ideológica sem a qual o proletariado não triunfará. É uma questão simples para a classe trabalhadora: organizar-se para a emancipação coletiva ou submeter-se à escravidão perpétua do capital. Vejamos como Lenin colocou essa questão em seu livro Esquerdismo, Doença Infantil do Comunismo. E a primeira pergunta que se impõe é esta: como se mantém a disciplina do Partido Revolucionário do Proletariado? Como se comprova? Como se reforça? Primeiro, pela consciência da vanguarda proletária e pela sua dedicação à revolução, pela sua firmeza, pelo seu espírito de sacrifício, pelo seu heroísmo. Segundo, pela sua capacidade de se ligar, de se aproximar e, se quiser, de se fundir até certo ponto com as mais amplas massas trabalhadoras. Antes de mais, com as massas proletárias, mas também com as massas trabalhadoras não proletárias. Terceiro, pela justeza da direção política que esta vanguarda exerce, pela justeza da sua estratégia e da sua tática política, com a condição de que as mais amplas massas se convençam dessa justeza por experiência própria. Sem essas condições, é irrealizável a disciplina num partido revolucionário verdadeiramente capaz de ser o partido da classe avançada, chamado a derrubar a burguesia e a transformar toda a sociedade. Mas essas condições não podem surgir de repente. Elas vão se formando através de um trabalho prolongado, de uma dura experiência. A sua formação é facilitada por uma teoria revolucionária justa, em estreita ligação com a prática de um movimento verdadeiramente de massas e verdadeiramente revolucionário. Sob a direção de Lenin, depois de Stalin, o Partido Comunista Bolchevique da Rússia conquistou gigantescas vitórias. Organizou, mobilizou, armou o povo trabalhador da Rússia, pôs fim ao Estado burguês, instalou a ditadura democrática revolucionária do proletariado e dos camponeses pobres, socializou os meios de produção, retomou a construção da Internacional Comunista em março de 1919 e edificou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. No vasto território da Rússia e das nações que fizeram sua revolução e se juntaram à União Soviética, em 1922, o governo revolucionário dos trabalhadores foi capaz de acabar com a fome, o analfabetismo, o desemprego e os altos índices de violência, promovendo o desenvolvimento econômico e social planificado, a educação, a saúde, a ciência, a tecnologia, a indústria e a agricultura. Além disso, praticou de fato o internacionalismo proletário, a solidariedade militante com os povos insurgentes em várias partes do mundo.
Quando a União Soviética e vários países da Europa foram atacados pela tropa de choque do sistema capitalista imperialista, o nazifascismo da Alemanha, o Partido Comunista Bolchevique da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas comandou o Exército Vermelho, a resistência popular armada e articulou as forças aliadas para combater e derrotar os exércitos nazistas em diversos países da Europa. O Exército Vermelho marchou até Berlim, libertando das prisões milhares de judeus, cristãos, nacionalidades oprimidas e comunistas de vários campos de concentração nazista. Sob a inspiração do bolchevismo, a direção do partido mobilizou toda a União Soviética e seus trabalhadores que, pouco tempo após a Guerra Patriótica contra os exércitos de ocupação nazista da Alemanha, conflito que custou a vida de 25 milhões de pessoas, reconstruiu a economia da União Soviética, suas cidades, indústrias, escolas, estradas, barragens, hidrelétricas. Fez tudo isso sem interromper a prática do internacionalismo proletário, apoiando a Revolução Popular vitoriosa em vários países do leste europeu, na Albânia, Coreia do Norte e na China, em 1949. A morte de Stalin, em 5 de março de 1953, abriu espaço para um golpe impetrado por Nikita Khrushchev e seus seguidores, no 20º Congresso de 1956, realizando a maior traição da história do proletariado revolucionário internacional. É bom lembrar que na história, nada acontece de repente, por acaso ou por força do destino. Isso seria negar a dialética, a formação do processo histórico no qual as transformações ocorrem como resultado de um dado processo de acumulação de quantidade em qualidade. Já no século XIX, no Congresso do Partido Comunista Bolchevique na União Soviética, em outubro de 1952, por proposta de Khrushchev, o Congresso aprovou algumas modificações do Estatuto do Partido Comunista Bolchevique da União Soviética. Mas o que ele aspirava, mesmo nessas condições, era a retirada da palavra bolchevique do nome do partido. Ele conseguiu a aprovação do Congresso, sem tempo para debates, com essas palavras. É conveniente precisar a denominação do partido com as seguintes considerações. Em primeiro lugar, a denominação Partido Comunista da União Soviética é mais exata. Essa denominação do partido, que é o partido governamental do nosso país, estará mais de acordo com a denominação dos órgãos estatais da União Soviética. Em segundo lugar, atualmente não há necessidade de se manter uma denominação dupla do Partido Comunista e Bolchevique, porque as palavras comunista e bolchevique expressam um único conteúdo. Ora, a denominação de Partido Comunista Bolchevique da Rússia, aprovada no 7º Congresso em 1918, teve o objetivo de, com o nome comunista, expressar a meta final do partido, a construção da sociedade comunista. E com o termo bolchevique, expressar que os verdadeiros comunistas capazes de conduzir o povo russo até a vitória foram os bolcheviques e não os mencheviques, fração oportunista, minoritária do Partido Operário Social-Democrata Russo, que aderiu definitivamente ao reformismo no 2º Congresso do partido, em 1903. Sob a direção bolchevique de Lenin, o partido conquistou a plena confiança do proletariado russo e ganhou a absoluta admiração de outras nações e povos para formar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas em 1922. Na sua segunda alegação, o lobo com pele de cordeiro afirmou: porque o partido governamental do nosso país estará mais de acordo com a denominação dos órgãos estatais da União Soviética. Como sabemos, a doutrina marxista-leninista orienta exatamente o oposto. O Partido Comunista Revolucionário não deve se parecer, muito menos se identificar com o Estado, jamais. Pelo contrário, o Partido Comunista deve continuar com seu papel de vanguarda junto à nova sociedade e ao Estado,
e sempre na direção política e ideológica do proletariado da cidade e do campo, da intelectualidade, para impulsionar o Estado pela força da autoridade moral de quem liderou a Revolução, para fazer avançar o Estado no rumo da luta pelo fim do capitalismo em seu país e em todo o mundo. Na verdade, Khrushchev, que era importante membro do secretariado, autor da proposta do nome mais exato para o partido, já arquitetava um astucioso golpe com suas falaciosas palavras, buscando distanciar o partido dos princípios da Revolução de 1917. Por isso, a ânsia de livrar o partido do nome bolchevique. De forma oportunista, aproveitou-se do fato de Stalin estar gravemente enfermo e valeu-se do Congresso ter sido convocado apenas para 2 dias e com pausa extensa. Assim, no 19º Congresso, em 1952, o nome muda para Partido Comunista da União Soviética. Porém, tudo se transforma em incomensurável emoção quando Stalin, em seu pequeno e firme discurso, afirma: depois que nosso partido tomou o poder em 1917 e empreendeu medidas reais para liquidar a opressão dos capitalistas e latifundiários, os representantes dos partidos irmãos, admirando a intrepidez e os êxitos de nosso partido, lhes deram o nome de Brigada de Choque do Movimento Operário Revolucionário Mundial. E finalizou exclamando: abaixo aos incendiários da guerra! E todos aplaudiram de pé o camarada Stalin em seu discurso no 19º Congresso do Partido Comunista Bolchevique da União Soviética. Stalin morre logo no começo do ano seguinte, no dia 5 de março de 1953. A partir do 20º Congresso do Partido Comunista da União Soviética, os princípios do marxismo-leninismo e a natureza bolchevique do partido foram pouco a pouco substituídos pelos princípios da social-democracia, e na mesma proporção passou-se a se compor com o imperialismo, negociando suas áreas de influência e interesses, até adotarem completamente a ideologia do individualismo, da propriedade privada e da restauração do capitalismo. Porém, o fizeram sorrateiramente. Enquanto atacavam e caluniavam Stalin, procuravam manter as aparências com frases e imagens de Marx, Engels e de Lenin nos seus congressos revisionistas e arrastando para trás os partidos comunistas tradicionais por meio de subornos e financiamento de suas escolas de formação, em troca da revisão do conteúdo curricular e da inclusão dos aguardados informes do secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, até chegar o momento conveniente de assumirem publicamente a natureza capitalista daquele Estado. A necessidade do Partido Marxista-Leninista do Proletariado se comprova a cada dia. Nunca a humanidade alcançou tamanho desenvolvimento tecnológico e teve tanto potencial de realização através de suas forças produtivas, seja na produção de mercadorias, nos transportes, nas telecomunicações, na produção de realidades virtuais e nas novíssimas revoluções industriais. Ao mesmo tempo, nunca o produto da produção social se concentrou em tão poucas mãos, gerando de um lado um pequeno número de bilionários, detentores de riquezas que superam mesmo as riquezas de várias nações, e de outro uma massa de bilhões de trabalhadores forçados a enfrentar o desemprego, a miséria, a condição de refugiados, o tormento do desemprego, as mais diversas doenças psicológicas e físicas e a fome. O sistema imperialista capitalista arrastou o conjunto da humanidade para uma encruzilhada para a qual este próprio sistema não pode oferecer nenhuma saída, a não ser o aprofundamento ainda maior da grave crise na qual nos encontramos. Diminuição dos direitos dos trabalhadores, mais desemprego, maior poder para banqueiros e o capital financeiro e, por fim, mais guerras, doenças e tormento. Nem mesmo a Covid-19, uma pandemia com alto poder de contaminação e alta taxa de letalidade, é capaz de impor uma mudança de rumos aos detentores do capital
e seus representantes nos estados capitalistas. Pelo contrário, as mortes e a necessidade de confinamento social tornaram-se uma desculpa a mais para assaltarem o dinheiro público, aumentarem as demissões e a exploração sobre toda a classe trabalhadora. Para sair dessa situação, o proletariado precisa de um partido seu, classista e revolucionário, realmente numeroso, centralizado e capaz de organizar em seus núcleos, células e comitês os homens e mulheres mais conscientes e lutadores para mobilizar as massas populares para lutar por seus direitos, pela apresentação das suas reivindicações econômicas e políticas à sociedade e ao governo, e em condições de se defender e revidar as agressões militares governamentais até o triunfo da inevitável insurreição popular revolucionária e o estabelecimento de um governo popular com representação direta das massas em assembleias ou conselhos populares, no nível dos municípios, dos estados e nacional. Nesta hora da mais grave opressão e exploração da classe operária e de todos os trabalhadores por conta da pandemia da Covid-19 e da ação de rapinagem do grande capital financeiro, com constantes ameaças do governo Bolsonaro de entronizar no poder por completo o fascismo e as forças armadas do capital, acreditemos que os trabalhadores se erguerão, unidos como nunca, e sob sua própria direção política, porão abaixo o fascismo, o Estado capitalista e seu governo de plantão, e em seu lugar construirão o governo revolucionário dos trabalhadores. Somente com a vitória por meio dessa titânica luta revolucionária, organizada e dirigida pelo Estado-Maior dos Trabalhadores do Brasil, ou seja, o seu Partido Comunista Revolucionário, poderemos transformar a nossa caduca sociedade capitalista, exploradora e opressora, na sociedade socialista, sociedade de transição para a sociedade comunista, feita de trabalho, justiça, fraternidade universal, para tirar o ser humano da pré-história em que vivemos, da barbárie devastadora do imperialismo capitalista, para retomarmos o projeto da caminhada da civilização humana para o encontro do ser humano consigo mesmo e com a natureza e seu ecossistema duramente ameaçado. As edições Manuel Lisboa apresentam orgulhosamente aos seus leitores esta original coletânea de textos marxistas sobre o Partido Revolucionário do Proletariado. São textos estritamente sobre a organização do Partido Revolucionário da classe operária e sua luta pela Revolução Socialista, escritos por Lenin, Stalin, Dimitrov, Enver Hoxha, Che Guevara, Helena Oddena, entre outros dirigentes da Revolução Socialista. O objetivo é, por meio da leitura, estudo e debates, fortalecer a formação política dos militantes, células e comitês do Partido Comunista Revolucionário. A publicação desta nova antologia de trabalhos clássicos sobre o Partido Marxista-Leninista também poderá contribuir com a formação de jovens revolucionários e com a formação política no interior do movimento social organizado. É como cantava Milton Nascimento e Fernando Brant, na canção Credo, de 1978. Caminhando pela noite de nossa cidade, acendendo a esperança e apagando a escuridão. Vamos caminhando pelas ruas de nossa cidade, viver derramando a juventude pelos corações. Tenha fé no nosso povo que ele resiste. Tenha fé no nosso povo que ele insiste. E acorda novo, forte, alegre, cheio de paixão. Vamos caminhando de mãos dadas com a alma nova, viver semeando a liberdade em cada coração. Tenha fé no nosso povo que ele acorda. Tenha fé em nosso povo que ele assusta.
Jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo.